Vamos começar a nossa aula sobre os dons espirituais e hoje iremos falar sobre o dom de curar. Desde já vamos abrir nossa Bíblia aí em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ver Paulo mencionando esse dom aí. E de cara vamos ver uma curiosidade acerca desse dom. A partir do verso 7, em 1 Coríntios capítulo 12, diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Observem vocês aí, meus irmãos, que esse é o único dom que aparece no plural. Nenhum outro dom aparece no plural. Você pode ver que depois dele aí, ele menciona discernir espírito, profecia, maravilhas, né? Termina no plural lá, mas não menciona dons. No caso é dom de maravilha. Mas com relação ao dom da cura, ele aparece no plural. Ele fala dons de curar. E por que que isso aparece? Vamos lá. O que os irmãos acham aí? Porque abrange mais de uma esfera, né, Daniel? Isso aí, não abrange. só espiritual, como a humana. Não só física, como também a nível espiritual, a nível da alma, a nível do espírito também, tá bom? Vamos ler aqui, a gente já vai entrar nisso daí. Uma possível definição para esse dom aí. Lembrando os irmãos, como eu já falei nos outros dons, Paulo menciona os dons, mas não dá nenhuma definição, tá? Então é bem provável que você, ao comprar um livro ou a estudar sobre esse assunto em outra fonte, você vai encontrar alguma outra definição. Então vamos lá. Diz assim, é a infusão do poder de Deus em um corpo humano baseado na palavra de Deus sobre o sacrifício ou obra de Cristo na cruz do Calvário, para substituir ou renovar as energias, fraqueza ou sofrimento pelo poder de Deus. Uma dúvida muito frequente é qual seria a diferença dos dons de curar para a operação de maravilhas. Olha o que está na apostila aí. Os dons de curar são a intervenção sobrenatural do poder de Deus em casos aparentemente curáveis por médicos, se os pacientes não tiverem condições financeiras para procurá-lo. Exemplo, infecções, dor de cabeça, entre outros casos, né? Já os milagres, que é a operação de maravilhas, ultrapassam casos do alcance da ciência. Exemplo, ressuscitar um morto, um paralítico e etc. Então essa é a diferença básica entre o dom de curar e o dom de operação de maravilha. O dom de operação de maravilha, ele abrange área que a ciência não consegue atingir, como, por exemplo, ressuscitar um morto. A ciência não ressuscita. Lázaro, depois de 4 dias, ninguém consegue ressuscitar. Então, para esse dom aí, é uma operação de maravilhas. Andar sobre as águas, a medicina também não consegue fazer com que ninguém por si só consiga andar sobre as águas. Operação de maravilha. Então, o dom de curar é um dom que vem um pouco abaixo. Como assim abaixo? Ele atua na área que a ciência também pode atuar. Por exemplo, se você tem uma hérnia de disco, Deus pode usar alguém para te curar, mas se Deus não usar ninguém para te curar, tem lá o bisturi do médico no hospital público ou no hospital particular, que também vai fazer a parte dele. Você está com uma dor de cabeça muito grande,
Você pode ficar boa com uma oração, alguém orar por você e você ser curado, como também ninguém orou, você foi ali, tomou um Dorflex, tomou uma Novalgina e ficou bom. Então o dom da cura, ele é um dom que abrange aonde a ciência também abrange. Mas às vezes por falta de recurso, Deus usa alguém dentro da igreja, quando eu falo dentro da igreja, do templo, ou alguém fora da igreja também, fora do templo, alguém numa casa, numa praça, numa rua, para poder orar por você ou por alguém que esteja com esses sintomas e a pessoa ser curada, tá bom? Então, esse é o dom de curar. E eu queria que os irmãos agora abrissem aí as vossas Bíblias, por gentileza, em Isaías, capítulo de número 61. Abra aí Isaías capítulo 61 e desde já anotem aí, ó, 3 áreas de abrangência do dom dos dons de curar. Fernanda, acho que você não chegou junto com ela, né? Quando ela estava anunciando. Esse dom de curar é o único dom que aparece no plural, tá? Aí vamos ver aí as 3 abrangências do dom de curar. Ele atinge a área física, que é o corpo. Ele atinge também a área mental, atinge a mente, que é a alma, e atinge também a área espiritual, a área do espírito. Espírito aqui humano, tá? Ele atinge essas 3 áreas. Enquanto vocês estão anotando aí, eu já vou lendo essa profecia de Isaías que se cumpriu em Cristo. Hoje, irmãos, vamos ter um número bem reduzido de pessoas. Bastante pessoas mandaram mensagem no privado, fora os que botaram aí no grupo aí de que não poderia estar. Mas vamos prosseguir normalmente, tá? Isaías capítulo 61, eu vou ler, acompanha comigo aqui, ó. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Vamos lá, manter um dedinho aqui, gente, e vocês vamos ver essa profecia aqui, Jesus citando ela, se cumprindo nele. Aí ele vai ler essa passagem, porém ele não vai mencionar essa última parte aqui, ó, o dia da vingança do nosso Deus. Quando ele encerra a parte de cima, ele fecha o livro de Isaías, ele não lê essa parte aqui, ó, o dia da vingança do nosso Deus, ele não lê isso. Aí eu vou explicar por que ele não leu. Vamos lá agora em Lucas capítulo 4. Jesus está dentro de uma sinagoga, aí ele se levanta para ler e dão para ele o livro, ou seja, o rolo do profeta Isaías. Não deram uma Bíblia do Antigo Testamento na mão dele,
porque a Bíblia não estava ainda toda ela agrupada, os livros eram livros soltos, e deram para ele uma cópia do livro de Isaías, deram um pergaminho para ele, possivelmente, tá? Lucas capítulo 4 aí, vamos ler a partir do 14 para entender bem. Ele acaba de ser tentado por Satanás, venceu a tentação. Somente Mateus e Lucas mencionam essa tentação aí. E ele acaba de vencer Satanás e diz o seguinte aí, o verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então Jesus não era analfabeto, ele sabia ler. E foi-lhe dado o livro, ou seja, o rolo, do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Observe que ele não menciona capítulo 61, porque a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Isso só foi com o passar do tempo para poder facilitar a nossa leitura. O livro é um livro completo, sem divisão de capítulos e versículos. Ele achou essa parte aqui, que para a gente lá é o capítulo 61 de Isaías, e a sua parte que ele vai ler agora aqui, ó. E lê o que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu a evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí observe lá que, cerrando o livro, ou seja, ele fechou o livro, tornou a dar o ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam sobre ele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu as escrituras vossos ouvidos. Por que ele não leu aquela parte lá, o dia da vingança do nosso Deus? Por que ele fecha o livro e devolve sem ler aquela parte? Simples, porque na dispensação que ele veio para poder salvar, não veio para condenar, ele veio para salvar, libertar os oprimidos. Essa parte aí da vingança do nosso Deus ainda está para se cumprir. Como ainda está para se cumprir, ele não poderia, se ele tivesse lido, falar depois aqui, ó, hoje se cumpriu a escritura aos vossos ouvidos, tá bom? Mas o que isso aqui tem a ver com isso aqui, ó? O que nós lemos aqui abrange todas essas áreas aí. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqui abrange tanto a alma quanto o espírito. A pregoar liberdade aos cativos, também, a alma e espírito. Dar vista aos cegos, parte física, curar fisicamente. Pôr em liberdade os oprimidos, abrange também aqui os textos. Oprimido no corpo com doença, oprimido na alma com depressão, ou oprimido no espírito com a atuação de Satanás e demônios. Então esses versos aqui que nós lemos aí, abrange aí. Vocês podem colocar então aí, quando anotar, o texto de Isaías e o texto de Lucas, capítulo de número 4. Entenderam ou não entenderam? Depois que vocês anotarem aí, eu vou apagar aqui. Posso apagar já, né? Você notou não, Fernando? Pelo amor de Jesus Cristo, Fernando. Anote aí para eu poder apagar e vamos dar prosseguimento. Bota o texto de Isaías, Fernando, capítulo 61, verso 1, acho que até o 3, né? E depois Lucas 4, 14 ao 21.
Isso aí dá uma boa pregação. Confesso que eu nunca preguei sobre esse texto, não. Mas se eu fosse pregar, eu leria os dois. Eu leria o lá de Isaías e depois leria isso aí. Mensagem de consolo e esperança para o povo. Posso apagar, Fernando? Hã? Tem certeza? Bom, se Deus continua, como nós acreditamos, a dar dons à sua igreja, quais seriam os meios pelos quais Deus usa para poder executar os dons de curar? É uma boa pergunta, né? Se esse dom está em evidência hoje, quais são os meios ou quais seriam os instrumentos usados por Deus na cura divina? Anotem aí. 5 tipos de instrumentos usados por Deus na cura divina. Cinco tipos de instrumentos usados por Deus. Anotem aí, ó. Primeiro, imposição de mãos. Marcos 16, 18 e Atos 9, 11 e o 28, 8. Segundo, unção com óleo. Você consegue enxergar bem aqui, ou a ideia e Juliana, consegue? Sim. Rapaz, eu tô chegando tão mal. Eu também. Semana passada agora eu fui na farmácia do seu Adilson ali, fui perguntar um negócio a ele lá. Aí fui tão distraído, quando eu entrei assim, eu fui esticar a mão para ele, que não era ele, era um boneco dele. Daquele de... Não, tá de brincadeira. Diante de Deus. Diante de Deus. Isso. Quando eu fui, olhei para ele. Entra, você viu o boneco dele lá, do tamanho dele, pensei que era ele. Negócio. Aí não é problema de visão não, Daniel. É de cabeça mesmo? Aí é distração mesmo. Pô. Tava ali, mas a cabeça não tava ali. Ó, por meio da fé na palavra. Meio da fé na palavra. Esse por meio da fé na palavra, gente, vou botar embaixo aqui, ó. Lida ou ouvida. Vai, Valdeir. Baixo. Salmo 107, 20, Romanos 1, 17. Quarto, por meio de objetos do portador do dom dos dons de curar. Atos 19, 12. E por último, quinto aqui, ó. A própria
presença. Do portador dos dons de curar. Eu vou esperar você escrever aí, tá? Para gente comentar. Atos, capítulo de número 5, 14 e 16. Esse é um dom, irmãos, bastante importante. Só que nos dias atuais bastante escasso também, né? Já comentamos isso aí em outras aulas, mas é um dom que anda bastante escasso nos nossos meios. Quem acabou aí, para adiantar, já abre lá em Marcos, capítulo de número 16. Só um dado curioso, irmãos, com relação a Marcos 16, os últimos versículos, eles não aparecem nos dois manuscritos, nas duas cópias dos manuscritos mais antigos de Marcos, eles não aparecem. Aí isso leva algumas pessoas a afirmarem que esses versos são um acréscimo. Marcos, no evangelho original de Marcos, ele termina no versículo de número, acho que é 8, não, 8 não. Termina no versículo de número 14. Os versos de número 15 em diante, eles não aparecem. Aí alguns afirmam que isso é um acréscimo. Eu não creio nisso não. Embora de fato não apareçam, eu acredito que é tão inspirado quanto os demais. Você está aqui. Clarinha, mamãezinha já fez o cafezinho? Tá. Então vamos lá, gente. 5 tipos de instrumentos usados por Deus na cura divina. Primeiro, imposição de mãos. Marcos capítulo 16, verso 18. Acompanhe comigo aí. Aliás, vamos ler do 15 em diante. Jesus morreu, né? Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos e disse o seguinte, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão, olha só, gente, seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não fecha a Bíblia, não. Observe você que na ótica de Jesus, pregação do Evangelho tem que acompanhar a cura. Não é só pregar aos ouvidos, é pregar aos olhos. Pregamos aos ouvidos quando só falamos, as pessoas só ouvem. Mas quando a igreja, alguém portador do dom, além de pregar, ele vai lá e põe as mãos e as pessoas são curadas, ela está pregando também aos olhos. A pessoa ouviu e automaticamente viu os sinais que se fizeram. Isso está lá em Atos capítulo 8, Filipe fez isso. A Bíblia diz que Filipe estava pregando em Samaria e as pessoas estavam atentas ao que ele falava e viam os sinais que ele operava com as suas próprias mãos. Agora, para isso, tem que colocar a mão sobre o doente. Tem que impor as mãos. Em muitos dos nossos cultos já não se tem mais imposição de mãos. E em alguns,
Quando tem imposição de mãos, você há de convir comigo, fica uma verdadeira bagunça. Porque é pessoas cantando atrás, cantando, instrumentistas tocando instrumento lá, ou batendo bateria, aí pessoas cantando e alguém orando que não tem como se ouvir e se entender o que está acontecendo. Nem quem está recebendo a oração está conseguindo entender o que está acontecendo. Você está me entendendo? Numa hora dessa daí, tem que estar todo mundo quieto. Instrumentista não é para estar batendo instrumento, cantor não é para estar cantando, não é para orar pelo doente. Chama o doente à frente e vai orar por ele com imposição de mãos, de sorte que ele mesmo entenda e escute o que está sendo orado para poder dizer o amém. Nós não temos condições de dizer o amém quando está todo mundo falando ao mesmo tempo, cantando por trás. Fica um negócio desorganizado. Fala, Valdeir. Só um instantinho, enquanto o Valdeir fala, já abre o texto lá de Atos capítulo 9. Pode falar. Nosso tempo antigo tinha uma reverência danada. Você estava lendo a palavra, ninguém entrava no tempo. Você estava orando também, ninguém entrava. Hoje, está orando, você está caminhando, você está dando licença. Isso. Quem está orando sai de lado, a pessoa não tem a... Não está todo mundo na mesma mesmo espírito, na mesma ligação. Não está, na mesma ligação. Então não adianta, parece... Ou tanto faz está orando, não está orando, está lendo a palavra, está orando. É estranho isso. É igual o apóstolo Paulo fala, a igreja toda carnal, como é que vai falar coisas espirituais na igreja? Entendeu? Está todo mundo na carne. Estranho. Está orando ali. É complicado. O povo está querendo aparecer, mostrar a roupa bonita, o povo está querendo porque não acontece. mostrar que canta não tem bem. respeito pela palavra. Um está querendo mostrar que prega melhor que o outro. Como é que tem mais de um negócio desse? Difícil. Num caso desse aqui, por imposição de mão, o doente tem que estar sabendo o que está acontecendo. Mas exatamente. Quando fica o pessoal, porque a hora do louvor é a hora do louvor, agora na hora da oração não é para estar ninguém cantando, você não consegue entender. Não é? Você não consegue entender, fica complicado. E nem concordar com o que a pessoa Não tem, você não tem como dizer o amém, você não está entendendo nada. O amém você entende. O amém você entende quando você está entendendo o que a pessoa está falando. Aí você fala amém, que é amém, é assim seja. Para você dizer assim seja, você tem que estar entendendo. Se você está conseguindo discernir o que está acontecendo, você não tem condição. Tá bom? Atos capítulo de número 9. Agora, essas mudanças aí, só partiria se a igreja, se o líder da igreja corrigisse. Quando o líder não corrige, fica complicado. Eu fui pregar uma vez em Campos Elísio, e durante o culto todinho, entre uma oportunidade e outra, está o irmão lá no instrumento. Blom, e aquilo me irritava. Eu já tinha vindo de uma pregação, eu dei aula de manhã, na EBD, aí fui pregar num culto aqui em Primavera à tarde, num culto de 5 às 7. Quando acabou dali, eu ainda fui pregar num culto de 7 às 9 em Campos Elísio, no terceiro culto. Então eu estava esgotado. Aí eu tô lá, cheguei, tá lá o irmão, blom, afinal instrumento, né? Eu acho que é isso o nome que se dá. Blom. Aí chegou minha vez de pregar, vou ficar de pé, irmão, tá ele lá, blom. Abra uma Bíblia, irmão, nada de abrir, blom. Passou para mim pregar, eu comecei a pregar e eu fiz de tudo para mim não me irritar e nem pedir para ele parar, mas eu não consegui. Com uns 5 minutos eu falei, meu amigo, por gentileza, alguém aí, faz sinal para ele olhar para mim lá. Faz sinal, que ele estava falando com ele, ele não estava olhando. Aí ele falou, amigo, dá para você fazer um favor de parar um pouquinho? Tá me atrapalhando. Aí você já quebra o clima, já bota... Já se torna inconveniente. Mas eu tive que falar. Como ninguém falou, eu esperei um pouquinho. Ninguém falou, você está me atrapalhando. Claro que eles gostam de barulho, gostam de confusão. Você falou aí do pastor corrigir. Quando a gente, vou dar um exemplo bem clássico assim para a gente entender. Quando a gente é estudante, né, ou somos até agora estudantes, quem é que corrige as nossas provas que nós fazemos? O professor ele tem conhecimento daquilo que ele passou para a gente. Como é que um pastor hoje vai corrigir se ele nem aprendeu? Se ele nem sabe. Complicado. Ele acha que a música, os pastores hoje acham que a música na hora do louvor é algo espiritual, mas não é emocional. Que faz com... É emocional, pô. A música faz com que as emoções da pessoa... Se for carente, então, exatamente. chorar, acredita Ela no que você falar. A música,
lembrar, o louvor é importante na hora do louvor. Mas existem momentos que ela não cabe. Ela não cabe. Não cabe, por exemplo, no momento de uma oração. Você está fazendo oração e a pessoa cantando atrás, ela está acompanhando a letra. Ela está acompanhando, ela está cantando. E o pessoal bate no instrumento. O doente aqui, nesse caso aqui para a oração, você não sabe. Você não sabe o que está acontecendo. Ele mesmo fica em dúvida. Será que eu ouço louvor? Será que eu ouço o cara orando? Não tem como, não tem. Gente, eu botei errado aqui, não é 9 não, botei umzinho agora aqui, é 19. Corrijam aí. Você numa missa é bem diferente de você em determinados cultos. É verdade, verdade. Isso, você passar uma mosca assim, você não sabe o que a mosca está passando. Isso. Que a pessoa está prestando atenção. Você Isso vai aí. ficar no prego, não presta atenção. Difícil. Presta não. Difícil. O cara levanta 10 vezes para pegar copo de água. Isso. Não sei o quê, levanta. Aí você está ali orando, Tem que ir no deve banheiro. ser assim, olha, gente, você Ó, está orando. Você falou uma coisa certa, né? Vai beber água. Se todo cristão bebesse água em casa, igual bebe na igreja, não ia ter nenhum problema de pedra no rim. Não. Ia ter não. Ó, a gente tem maior que ninguém não, mas o cara levanta, vai lá e vem com 3 copos d'água. A esposa, o filho, aí depois a esposa vai lá e levanta. Isso é incrível. Complicado. Incrível. É por isso que escandalizado. E olha que Salomão nunca presenciou o nosso culto. Quando ele disse, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E olha que ele nunca presenciou. Se ele participasse de um culto nosso, então, meu... Agora tu imagina o cara sair da Barra da Tijuca, gastar 3 horas para chegar em Caxias. O cara é muito cedo, não é? Não é verdade? É muito cedo. Não tem água, não é? Atos 19, 11. Olha o que está dito lá. E Deus... Vamos ler o 10. Não, só o outro. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O que é extraordinária? Fora do comum. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas. Irmãos, antigamente eu lembro que quando a pessoa queria muito esse dom, ele orava muito para Deus. Senhor, eis-me aqui minha mão. Eu apresento minha mão diante de ti. Usa, Senhor, a minha mão. Devemos fazer isso, irmãos. Mas o problema é esse. Tem gente que vai com monstro para fazer isso, para buscar poder, para ganhar dinheiro. É a intenção que Deus conhece. Não, a gente sabe que existe o errado, Cátia, mas vamos falar do certo. Eu faço Nós isso. precisamos orar. Senhor, eis-me aqui minha mão. Usa a minha mão. Aí você olha Quando eu colocar sobre o doente, que não venha ser minha mão, venha ser a sua mão. Cura, meu Deus, cura, me usa para curar. Para a gente poder voltar a ver isso aí, gente. Para a gente voltar a ver isso É aí. isso que eu estava falando nas aulas anteriores. Né? Eu entendi, Cátia. Entendi. A aula anterior ficou, Cátia, mas é outra Quando aula. você chega e fala que você faz isso, a pessoa não tem fé, ainda quer tirar a sua, dizer que você também não tem. Eu creio. Eu vou até pedir para você botar a mão no meu pé depois para você orar. Isso aí não sou nem eu, é Mas Deus. o culto, Eu tinha orado muito tempo se Deus mandasse. Deus falou, Mas merece. todo mundo está ali, você precisa. Sim. Fernando, se tu não tiver todo mundo na mesma Isso, ligação, na não mesma adianta, não vai ligação. acontecer. Isso. Mas presta bem atenção, irmãos. Para a manifestação desse dom aqui específico, nós não necessitamos estar num culto para ele acontecer. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser em casa, isso pode ser que você encontrando um doente na rua, isso pode ser num culto, num lar, como nós fomos aquele dia, num culto no lar. O que nós precisamos é consagrar a nossa vida antes, para que no momento, quando colocar, nós estarmos como um vaso limpo para Deus vir nos usar. Uma coisa, irmãos, que é muito importante, a gente não leva muito a sério, é o seguinte, presta atenção. Daniel não se tornou um homem de oração na cova dos leões. Ele já era um homem de oração. Um grande problema nosso, quando eu falo nosso, é a igreja evangélica brasileira. Nós nos tornamos muito piedosos, muito de oração, muito de leitura da palavra, na hora que a corda aperta. Na hora que você não tem socorro para um lado nenhum, aí que você... Não. Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ele não foi orar para ser livre
da prisão, simplesmente não. Ele foi orar porque era um hábito dele orar. Então nós precisamos orar mais, consagrar mais, dobrar nosso joelho. Senhor, eu te convido para estar aqui, eu te apresento as minhas mãos. Principalmente pessoas, irmãos, que dirigem culto, que automaticamente está mais ali na frente de batalha para quando vira doente. Isso não quer dizer que quem não dirige não tem que fazer, de forma nenhuma. Mas principalmente esses, aonde está à frente do departamento, então se encontra com muitas pessoas nesse sentido aí, e não só para curar doença física de alguma parte do corpo, mas aquelas outras que nós estamos ali. Acabamos não entrando em nomes de doenças ali, por exemplo, mas da alma. Tem ali a melancolia, tem a depressão, tem o sentimento de suicídio, tudo isso está ali. Você está me entendendo? Na parte do espírito ali, possessão demoníaca. Quantas pessoas que entram na igreja possessa e saem da igreja possessa? E detalhe, e sai ainda um possesso alegre, que foi lá, cantou, pulou, levantou, deu um abraço no irmão, disse que Jesus te ama, saiu ainda com, tipo assim, entre aspas, um sentimento de dever cumprido. E por trás daquilo ali tinha um espírito maligno. Você está me entendendo? Então precisamos orarmos mais e consagrar a nossa vida para que Deus possa nos usar. Então Deus, pelas mãos de Paulo, ele fazia coisas extraordinárias. Vamos ver mais um exemplo lá? Atos 28. Atos 28 aqui é a passagem que o irmão pregou lá no culto domingo, lá no primeiro culto. Engloba essa passagem aqui. Paulo lá no seu naufrágio. Atos 28, versículo de número 8. Vamos ler, irmãos. Vamos ler a partir do 1. Porque aqui abrange coisas lá de Atos, de Marcos 16 que nós lemos. A partir do 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, o navio naufragou. Mas Deus libertou todo mundo da morte, eles foram chegar numa ilha chamada Malta. E os bárbaros, que eram habitantes dessa ilha, usaram conosco, Lucas se inclui, tá? Lucas e Paulo, conosco, de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então acenderam a fogueira para aquecer. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeis, ou seja, de graveto, pondo-o no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, mordeu a mão de Paulo. E os bárbaros, vendo-lhe o réptil pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida. Visto como escapara do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não apareceu nenhum mal. E ele esperando que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já há muito tempo, vendo que nenhum mal, nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer e disseram ser ele um Deus. Só um instantinho aqui. Vocês lembram da passagem de Marcos, capítulo 16, verso 18, que diz que pegarão em serpentes, mas não lhe farão dano algum. Quando ele fala pegarão em serpentes, não farão dano algum, é num caso específico, como esse aqui, que foi algo involuntário. Paulo não entrou num zoológico desse daí do Rio de Janeiro e entrou numa jaula lá cheia de serpente. Eu vou mostrar para vocês que Deus é comigo. Pode morder aqui, serpente. Ele não fez isso não. Foi algo involuntário. Ele pegou um pouco de graveto para colocar no fogo na intenção de aquecer, e do meio do graveto ali saiu uma víbora que ele não viu e picou ele. Só que as pessoas ficaram esperando ali, sabiam que a víbora era venenosa, que ele iria morrer, mas ele não morreu. Então, em Paulo se cumpre isso aqui. Não é igual alguns pregadores norte-americanos, você já deve ter visto aí, que entram em jaula com leão, jaula com tigre, e foi quando? Foi no começo do ano agora, um camarada que tinha o hábito de colocar uma serpente aqui, ó, e fazer o culto com a serpente aqui enrolada com ele. A serpente ficou, e durante o culto ele morreu. Foi levado para o hospital e morreu.
O nome disso, irmãos, é tentar a Deus. Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sentar numa jaula de leão para poder querer mostrar que você tem Deus na sua vida, isso é tentar a Deus, isso é fanatismo. Então preste bem atenção, uma coisa é uma serpente te morder inesperadamente. Outra coisa é você procurar o mal, tá bom? Então Paulo foi mordido pela víbora e não aconteceu mal nenhum com ele lá. Vão prosseguindo ali até chegar no verso de número 11. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, a qual nos reconheceu e nos hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e dissenteria, o pai de Públio. Dissenteria é diarreia, não é? Ele estava então febril e estava com uma diarreia. O que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam, os quais distinguiram-nos também com muitas honras e, havendo navegar, nos proveram das coisas necessárias. Observe vocês que o fato de Paulo ter curado uma pessoa, isso despertou fé nos demais doentes da ilha, que vieram até Paulo, e Paulo ali orava por eles, eles também eram curados. Então Paulo impunha as mãos sobre os doentes, e os doentes eram sarados. Alguma pergunta nisso daí ou não? Não? Deixa eu ver a hora aqui. 20, dá tempo um pouquinho ainda. Vamos ler o 2 aí, gente. Unção com óleo. Vocês estão observando que não existe uma forma, não, é só assim que Deus cura. Não. Deus pode curar por imposição de mãos. Deus pode curar também com unção com óleo, é claro, evidente, que não tem como você colocar óleo em você sem usar a mão, né? Você vai ter que usar a mão. Mas outros meios aqui não quer dizer que sejam iguais. Deus tem vários meios de poder curar alguém. Quem achou aí Tiago 5,14, abra lá, por favor. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo, com azeite, em nome do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Essa oração aqui não era feita no templo, não, gente. Era feito na casa do doente. Por quê? Porque o doente não tinha condição hábil de ir para a igreja. Naquela época não tinha carro como temos hoje. Não tinha. Tá? Então, o presbítero da igreja ia até a casa dele e ele automaticamente era ungido com óleo pelas mãos do presbítero. E ali ele poderia ser sarado. Poderia ser sarado à medida que ele tivesse fé e que ele, se tivesse doente por resultado de pecado oculto na sua vida, confessasse o pecado. Está aí no texto aí. Vamos ver lá? Vamos voltar para o texto? Tiago 5. Vamos voltar lá para o texto. 5,15. Nós lemos o 14. Vamos ler o 14 de novo. Ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Continuando. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí olha o verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O grande problema nosso é que a gente só gosta da última parte lá.
A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, confessar pecado um ao outro, orar um pelo outro por aquilo dali, as pessoas não querem, Mas não. é que a pessoa não entende a frase, então, né? Porque ele está explicando bem. Que o justo não pode ter defeito, tem que confessar os Tem que pecados confessar. do justo. Já começa Isso. por aí. Aí o que acontece? O problema da pessoa é que ela lê a Bíblia e ela não entendeu, né? Muitas das vezes a pessoa está orando ali por uma coisa, mas você vê a vida da pessoa está toda torta, cheia de problema que Deus. Aí você lembra desses versículos, desse capítulo. Como é que Deus vai operar na vida de uma pessoa se a pessoa está toda em pecado, se a pessoa está cometendo várias atrocidades, mas está ali querendo ser curada e não ser curada? Não adianta só ela ter fé, ela tem que consertar também. Tem que consertar. É isso que as pessoas não Lembrando que esse texto não é um texto isolado sobre isso, não. Por exemplo, na Santa Paulo fala também, temos que te chato aqui. Paulo fala lá na Santa Ceia assim, e por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e pessoas que dormem, porque estavam participando da Santa Ceia do Senhor indignamente. Fraco, doente e que dorme. Aí você traz Bom? no dia de hoje ver por que dentro da igreja não temos cura, né? Aí só você conhecer a pessoa, a Bíblia diz, conhecereis o profeta, né? Pelas obras. Você olha pelas obras do profeta, vai ver que, né, não é bem um profeta que está ali. Complicado. Só isso. Número 3, uma outra forma, um outro instrumento usado por Deus na cura divina. Número 3, por meio da fé na palavra. Ou seja, é possível, olha para cá, gente, pode entender isso aqui com os outros. Nos outros lá, alguém vem sobre a gente e impõe a mão, como é o primeiro caso, ou alguém vem sobre a gente e nos unge com óleo. E ora a gente pode ser curado. Nesse aqui, é possível uma pessoa ser curada sem o intermédio de outras pessoas, tanto com imposição de mão ou por unção com óleo. Vamos ver lá, por exemplo, Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20. Pastor Fernando pregou ontem aqui no... Pastor Marcelo, o coisa não quis ir? Vai lá. Eu acompanhei pelo Face. Hã? Eu acompanhei. Acompanhou? Aí, ó, tá ficando famoso, ó, viu? Quem conheça pedindo dinheiro, vamos ir para lá. Gente, mude de Mas eu assunto. pedi também. Vamos para cá. Salmo 107, verso 20. É bom ler o 19, Daniel. Então, vamos ler lá, cadê? 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Enviou a palavra. Enviou a palavra. É isso que eu ia falar com a irmã Cátia. Às vezes, irmã Cátia, a pessoa pode estar no pecado que for. Não é a oração dela, é a fé de quem recebeu a oração. Não, não é não. Pode até ser, mas a palavra não diz. Mas pode, não pode, por quê? O próprio Jesus disse que naquele grande dia, muitos dirão assim, ó, Senhor, em seu nome expulsei demônio, fiz maravilha, e fez mesmo, expulsou, mas não estava com a vida meia... Tem visto os milagres acontecerem para essas pessoas que às vezes não estão em Cristo e estão fazendo milagre? A questão é, quando estiverem fazendo, ótimo, eu não tenho visto. Eu não tenho visto, elas toda torta fazendo milagre. Tá meio isso, irmãos, é uma grande verdade. A nossa, esses últimos aí, vamos botar esses últimos aí, 10 anos aí. Eu acredito que essas pessoas que vão no Universal, que vão nessas igrejas aí, recebem porque não está relacionado a quem está orando, mas a fé de quem está recebendo a... Mas o negócio está meio complicado, está meio difícil. Está meio difícil. Para a gente encerrar isso aí e parar para o nosso intervalo, Romanos 1,17. Romanos 1. Romanos 1 não. É Romanos 10, tá? Eu botei errado ali.
É o 10, eu tô chegando mal, tá ali na minha cara, não pode ser um. É Romanos 10, corrijam lá. 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Corrigir aqui. 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A pessoa pode estar num culto, alguém está pregando, e ele ouviu lá e ele recebeu aquilo ali com fé e foi curado. Boa parte das curas que Jesus fez, gente, foi assim. Ele pregando, as pessoas ouvindo ele falar, teve cura. Igual a mulher do fluxo de sangue. Não, eu vou lá, se eu tão somente colocar minha mão na orla do vestido dele, eu vou ser sarado. Recebeu fé, foi lá e exercitou essa fé e foi curado. O centurião, a mesma coisa. Senhor, envia uma palavra, tua palavra. Tu enviar a tua palavra, o meu servo vai ser curado. E foi curado lá na hora. Precisamos usar mais aí a nossa fé. Mas uma coisa Amém? que o pessoal tem de bom, ela incentiva até a fé da pessoa. Mesmo ele com um propósito torto, né? A pessoa que entra ali prega dentro da palavra ali, entendeu? Motiva você a crer, e você crê e você é curado. Deve ser por isso que pessoas são curadas ali dentro. Ele está no outro propósito, mas ele prega melhor que os pentecostais. Verdade. Deixa eu desligar aqui rapidinho. Prega melhor que pentecostal. 51.